Salve, salve, meus amigos! Mais um react hoje. E hoje a gente vai dar uma diversificada no conteúdo. Existem algumas pessoas na internet que eu acho muito curioso. Algumas eu conheço mais, outras menos e tal. E a gente vai fazer esse tour junto. E a primeira personalidade que eu queria entender um pouco mais, através desse vídeo, né? Não sei se é factual, mas é o nosso querido Speed. Ele é um cara extremamente popular, né? Não sei se no TikTok ou no YouTube. Mas enfim, ele é um cara que arrasta a multidão aonde ele vai. E então vamos saber um pouquinho mais quem que é essa figura. Bora pro react do Speed. Um garoto de 11 anos ligou a câmera num quarto simples dos Estados Unidos e começou a gravar vídeos pra quase ninguém assistir. E quem imaginaria que 10 anos depois, milhões de pessoas ao redor do planeta estariam cantando a sua música na Copa do Mundo? Calma aí, como assim? Uma música na Copa do Mundo? Tô assistindo todos os jogos da Copa do Mundo e não sabia que tinha uma música do Speed. Como Dorian Watkins Jr., um adolescente que enfrentou pobreza, problemas familiares e que nem sequer entendia de futebol, conseguiu transformar sua obsessão pela internet em uma das histórias mais improváveis da cultura pop e da música moderna também. Essa, rapaziada, é a breve história de como a Show Speed saiu do anonimato e se tornou a trilha sonora, ou pelo menos uma das trilhas sonoras da Copa de 2026. Você provavelmente já escutou o Champions por aí, não é? Mas antes de eu contar essa história, fala, galera de na área, se liga se você não for inscrito aqui nesse canal, rapaz, a hora é agora. Se inscreve, deixa o like, ativa as notificações. Link aí, galera, se inscreve aí no canal do cara. Também. E bora lá, porque a gente tem bastante coisa pra contar. O Show Speed nasceu em 2005 em Ohio, nos Estados Unidos. Cresceu em Cincinnati. Ele era um garoto comum, fascinado por videogames, basquete e, claro, internet. Mas por trás das telas, a realidade do jovem Dorian era completamente diferente do glamour que a gente vê hoje em dia. A família do cara enfrentava graves problemas financeiros e o ambiente familiar também estava longe de ser aquela tranquilidade. Para tentar escapar um pouco dessa realidade e expressar uma energia que parecia não caber dentro dele, o Dorian criou um canal do YouTube em 2016 com apenas 11 anos de idade sob o nome Show Speed. Mas o começo dessa carreira na internet foi caótico, isso porque a mãe dele não apoiava esse trampo dele online. Essa parada do começo é muito intrigante, né? Porque cada pessoa tem o seu motivo, lógico, né? Mas a grande maioria das pessoas, assim, você percebe que ela tá fugindo de algo, né? Ou ela tá tentando procurar uma realidade. Ou ela simplesmente tem uma necessidade insana de se comunicar, né? Não consegue falar só com as pessoas que ela tem acesso, ela tem que falar pra todo mundo de uma vez. Então, tipo, muitas das pessoas que estão na internet, que dão certo principalmente, né? Os apaixonados pelo trabalho ali, são pessoas que têm essas duas necessidades, né? E quando ele tinha apenas 14 anos, ela expulsou o molequinho, o próprio filho, né, de casa, fazendo com que ele fosse morar com o pai, já que os pais dele eram separados mesmo, né? O pai dele morava em Michigan, e aí ele foi pra casa do pai, e foi esse cara que deu o completo apoio pra que ele continuasse a criar seus vídeos. Bom, o que pouca gente sabe, ou tá se dando conta só agora, é que desde sempre, desde o começo das lives do Show Speed, ele já era ligado à música. Ele curtia soltar a voz nas lives, criando batidas e rimando só de brincadeira inicialmente. Mas o estopim para que ele estourasse a nível mundial e todo mundo conhecesse o Show Speed literalmente foi quando ele entrou de cabeça num esporte que é meio desconhecido pro público americano. Eu não vou te falar que é desconhecido, tá ligado? Mas é um esporte que norte-americano não liga muito, tá ligado? Que é o futebol. Enquanto os Estados Unidos viviam na bolha do basquete e do futebol americano e praticamente ignorando o soccer, que é o futebol, o Speed acabou quebrando essa barreira por causa de uma doação bizarra de apenas $1,79. Tá, deixa eu explicar essa história direitinho, caso vocês não conheçam. Uma vez o Speed estava fazendo uma live e um inscrito mandou $1,79 para ele responder uma pergunta. Qual era essa pergunta? Qual é o seu jogador de futebol favorito? É muito doido isso da cultura dos esportes, né? Como um país veste a camisa do esporte, né? Os Estados Unidos, a gente vê o Catar agora, os caras das Arábias lá, a China algum tempo atrás, investindo bolas de dinheiro para conseguir ter um campeonato nacional competitivo e formar, né, uma cultura. E muitas vezes a gente vê fracassar, né, isso daí. A China mesmo, depois que investiu todo esse carro de dinheiro aí, acabou a fonte, vamos dizer assim, né?
Os times lá voltaram à normalidade, então a gente não tem mais notícia daquelas contratações doidas que eles faziam, né? Os Estados Unidos fez isso lá na época do Pelé, né? Foi jogar no Cosmos. E aparentemente é da cultura mesmo, né, cara? Tipo, os caras não gostam, não gostam, né? Não tem que você faça que melhora. Lógico que hoje a gente fala, os Estados Unidos não gostam, né? Mas tem muita gente que gosta, mas tá longe ainda de ser uma NBA ou NFL, né? Então é muito doido essa questão da cultura, né? O que será que faz as pessoas gostarem mais de um esporte ou de outro, né? Não tem ideia. E aí, o iShowSpeed respondeu com a icônica frase: Bradley donated £1.79 through Super Chat. What soccer football team do you support? Cristiano Ronaldo, Suey. Simple as that, bro. Eu não sei se era essa a resposta que o escrito dele queria. Talvez o escrito estivesse falando de um jogador de futebol americano, tá ligado? Mas foi suficiente pra ser marcada aí a primeira menção do iShowSpeed ao Cristiano Ronaldo, craque do futebol português e, se não, mundial. Esse clipe viralizou de uma forma avassaladora, que fez o iShowSpeed alcançar um público gigantesco e global, que ele nem mesmo entendia. E da noite pro dia, o moleque de Ohio tinha o mundo inteiro assistindo as suas lives, até mesmo quem não falava inglês. Percebendo essa mina de ouro, o próprio iShowSpeed começou a surfar nesse hype de uma forma assim que eu acho que ninguém pensava que ele poderia surfar. Daí ele comprou a sua primeira bola de futebol, ligou o videogame pra jogar FIFA pela primeira vez e começou a reagir aos craques do esporte e por aí vai. Tudo que envolvia o soccer, o futebol, o iShowSpeed tava querendo se envolver. E papo retão, o público chorava de rir ao assistir um norte-americano tentando acertar o nome dos craques super conhecidos a nível mundial do futebol. Porque, cara, tipo assim, o mundo inteiro assiste futebol. Cara, e ele joga mal pra caramba futebol, né? Mas é engraçado de se ver porque é muito estranho alguém que, tipo, não sabe direito quem é, sei lá, o Neymar, o Yamin Lamar, o Mbappé, por aí vai. E fora as vezes que ele fazia um gol e ele comemorava esses gols com uma energia insana, mano. Tá, resumindo a estratégia de marketing do iShowSpeed aí, ele transformou a sua própria falta de conhecimento no esporte em um entretenimento puro. E o público do futebol amou essa parada. Mas toda essa zoeira, cara, acabou se transformando. Na verdade é aquela parada da originalidade, né? Tipo, lógico que o futebol ali é o pano de fundo dele, né? Mas eu acho que a galera curte ele principalmente pela irreverência dele, né? Essa energia que ele faz as coisas, né? O cara parece que tá a ponto de explodir a qualquer momento, né? Ele é meio doidão da cabeça, né? Numa obsessão real, vamos colocar assim. E o Speed começou a moldar toda a sua persona, tanto na internet, eu até acho um pouquinho na vida real também, em torno do próprio Cristiano Ronaldo. No começo, eram apenas vídeos reagindo aos lances do craque, mas o Speed queria ir além. Lembra que eu falei que desde lá de trás ele curtia música? Pois bem, em 2022 ele canalizou esse lado musical e lançou uma track chamada Ronaldo Seaway, um som totalmente dedicado ao seu ídolo, com um clipe gravado no quintal de casa e que acumulou dezenas de milhões de visualizações. A parada ficou tão bizarra que o fanatismo saiu da internet e foi direto pra pele do próprio iShowSpeed. O iShowSpeed chegou a tatuar o rosto do Cristiano Ronaldo no braço dele. Ou seja, o iShowSpeed não era mais um streamer de games nesse momento. Ele era o fã número 1 do CR7. Só que aí, galera, enquanto boa parte do público enxergava o iShowSpeed como um streamer surtado, ele tava criando uma carreira musical paralela a isso que, mano, muitas das vezes estava passando despercebido. Entre uma live e outra, ele lançou dezenas de músicas, experimentou gêneros diferentes e descobriu uma coisa importante. Doideira, cara, eu não sabia disso. Exatamente o que a galera do TikTok queria ouvir. Cara, pro canal que respira música, assim como esse que você tá assistindo, o caso do Speed é completamente insano. Ele entendeu muito cedo o poder de um refrão chiclete e de um beat acelerado pra aprender a molecada. Cara, eu não sabia que ele era músico. Além do som pro CR7, ele já vinha testando essa fórmula e acumulando hits, como a faixa que misturava samples e um pouco de funk brasileiro com as maluquices do streamer, provando que o ouvido musical dele tava apuradaço pra o que ia virar um fenômeno ou talvez até algo viral global, que é algo que a música hoje meio que implora dos artistas, né? Isso aí o iShowSpeed já tinha naturalmente.
E foi com essa bagagem musical e já ficando grande aí na internet, Doideira, o tipo um Speed dancing partiu pra hall. sua maior saga até então, que era cruzar o mundo atrás do Cristiano Ronaldo. Bom, e o Speed basicamente virou um nômade digital, vamos colocar assim, porque ele voava dos Estados Unidos pra Lisboa, de Lisboa pro Catar, de Catar pra Lisboa de volta, sofria, chorava em estádios de futebol atrás de Cristiano Ronaldo. Isso virou praticamente um entretenimento à parte, porque todo mundo que assistia as lives do Speed torcia pra que ele encontrasse o seu grande ídolo. Esse seria um grande finale, tá ligado? E era engraçado que por mais que o Speed já fosse gigante, cara, ele falhava várias vezes em encontrar o seu ídolo. Até mesmo os próprios colegas de time do Cristiano Ronaldo estavam fazendo campanha aí pra que ele encontrasse com o streamer. Só que como um bom estrategista, o Speed pensou o quê? Naquele ano, 2022, ia ter a Copa do Mundo no Catar, como eu falei pra vocês, e pra toda essa saga dele encontrar o Cristiano Ronaldo, ele tinha que ter uma trilha sonora. E foi aí que em novembro de 2022, ele lança a track World Cup. A faixa é uma mistura genial de energia pura. Pra galera aí da produção musical, a galera técnica que me assiste aqui, ele usa um Jersey Club aí na batida e que era algo que tava muito em alta e que iria ficar muito mais em alta em 2023 por causa de Just Wanna Rock do Lil Uzi Vert e outras músicas. Mas, cara, esse era o segredo porque, mano, o Jersey tava muito em alta no TikTok. Então, como era esse o público que ele queria atingir, não tinha um outro resultado a não ser o sucesso. Incluía, claro, os gritos e latidos característicos do Speed no refrão, fazendo com que a música fosse simples, caótica, engraçada e impossível de esquecer. Exatamente como o próprio iShow Speed é. O resultado foi avassalador. Com um clipe dirigido aí pela galera do Lyrical Lemonade, World Cup tornou o Speed num astro global, agora fora do stream, agora da música também. A música começou a tocar organicamente nos altos-falantes dos estádios oficiais da FIFA no Catar. Cara, que doideira isso, né? A música sempre tá ali, né? O streamer, o youtuber, ele tá sempre flertando com um espetáculo talvez maior, vamos dizer assim, né? E muitas vezes acaba indo pra música, né? Interessante isso, né? E também a indústria musical sofre mudanças à nossa vista, né? Na frente dos nossos olhos aqui. Porque antigamente, pô, você lançava uma música, primeiro que você tinha que ser músico já de carreira há um tempão, tocar em boteco, tocar em todos os lugares possíveis. Aí tu ia pro estúdio, tinha que arranjar um bom empresário, uma boa produtora, que pudesse pagar pra você sair nas rádios. Aí quando você saía nas rádios, você ficava realmente conhecido. Aí você começava a fazer seus shows grandes e vender CD, né? Aí depois teve toda essa digitalização, que a gente começou a ter acesso, né? Os caras começaram a ser mais independentes, conseguir produzir de casa mesmo, né? Isso já um bom tempo pra frente. E hoje a gente vê esse caminho, né? Que primeiro a pessoa consegue audiência, depois ela vai pra música, né? A gente vê muito isso de Big Brother Brasil, né? Os BBB virando músico, outros tipos de artista que vão pra música, né? Muito interessante. Virou trilha sonora de vídeos dos bastidores dos próprios jogadores das seleções e foi adotada pelo público como um hino não oficial daquela Copa. Rapaziada, o moleque poucos anos antes tinha sido expulso de casa e nem sabia o que era futebol, agora tava como trilha sonora não oficial de um dos eventos mais assistidos do planeta. O sucesso estrondoso da música World Cup e a sua turnê mundial mudaram... Isso é outra coisa muito fora da caixa. O que acontece com a gente que hoje a gente tá cansando dos especialistas, cara? Porque antes a gente queria o cara que mais manjava de futebol pra falar de futebol, o cara que mais manjava de ciência pra falar de ciência e tal. E hoje a gente vê uma galera ficando famosa com coisas que eles não sabem, colocando pra jogo justamente a inexperiência deles nesse assunto. E isso cria uma familiaridade entre o espectador e ele que acaba gerando esse boom, né? Porque, queira ou não, parece até injusto, né? Um cara, tem uma música na Copa do Mundo e tal, mais justo talvez seria um cara que manja de futebol, que vive futebol, sei lá, um ex-jogador de futebol que montou uma banda. Mas não. A trilha sonora da Copa do Mundo, que os próprios jogadores colocam pra tocar, é de um cara que não sabe nem chutar uma bola, e até metade da vida não sabia nenhuma regra de futebol. Isso é uma coisa muito, assim, é um momento, é um estudo pra se fazer, mas é o que a gente vê muito acontecendo, né? A gente olha os caras hoje, tipo, assistir uma gameplay, por exemplo, a gente não quer ver o cara que mais manja jogar o jogo. A gente quer ver um cara que tá aprendendo a jogar o jogo. E que talvez passe pelas mesmas experiências que a gente possa trocar ideias, né?
todo o Legal. game pro Speed. Do nada, ele começou a sentar na mesa de várias celebridades, e a gente sabia que grandes astros do futebol do mundo inteiro sabiam quem era o streamer agora, e a gente comemorava, porque, cara, caraca, mano, era inspirador de verdade. Ele passou a ser convidado para a premiação da Bola de Ouro, participou de eventos da WWE e começou a arrastar multidões dignas de astro do rock por onde ele passava, da Europa ao Sudeste Asiático, quebrando recordes com mais de 1 milhão de pessoas assistindo às suas lives. Sudeste Asiático, e isso só é... de tanta insistência. Isso é massa do TikTok, né? Antigamente um artista dificilmente ele conseguia transitar entre Ocidente e Oriente, né? Agora tu tem uma conta no Instagram, funciona muito bem aqui no Ocidente, e se você mexe no TikTok, funciona muito bem no Oriente, né? Então você consegue, com o mesmo vídeo de 60 segundos, acertar os 2 pontos do planeta. O universo finalmente cedeu. Em junho de 2023, nos corredores de um estádio em Portugal, o Cristiano Ronaldo finalmente parou. O Speed caiu de joelhos, chorou, mostrou tatuagem, abraçou seu ídolo e durante alguns minutos parecia que a maior missão da sua vida estava completa. Mas, rapaziada, hoje em dia, olhando em retrospecto, aquele não era o final da história não, era o começo de uma nova. Porque depois de realizar o seu sonho de conhecer o Cristiano Ronaldo, eu acho que o Speed percebeu que o seu objetivo, na verdade, era outro. E não era conhecer o seu ídolo, e sim se tornar um ídolo. Então chega o ano de 2026 e o Speed percebe que ele precisa elevar o nível lançando seu próximo hino, que é a música Champions. E se em World Cup ele tava descobrindo ainda até onde a sua música podia chegar, cara, em Champions ele já era um superastro mundial global fora da internet. Inclusive, no videoclipe oficial, o Speed aparece vestindo orgulhosamente o uniforme completo da seleção de Portugal, além de falar o nome de todos os países classificados para o Mundial. E eu nem preciso dizer pra vocês o porquê, né? Mas musicalmente falando, cara, Champions ela segue a mesma fórmula aí de World Cup. Um refrão chicletento, uma farofa que não dá pra você deixar de cantar, aquele grito de torcida, comemoração, o clima de Copa do Mundo, várias pessoas torcendo e comemorando. Você vai com certeza ver seu país ali representado. Enfim, também não tinha como ele errar aqui. A faixa se tornou um sucesso viral imediato, acumulando centenas de milhares de visualizações no Instagram, no TikTok e, é claro, no YouTube. Inclusive, passando aí número de visualizações, clipes de músicas oficiais que iriam entrar no álbum da FIFA para a Copa de 2026. Bom, e o fenômeno se repetiu, né? Mesmo não sendo uma track oficial de nenhum evento da FIFA ou da UEFA, Champions foi abraçada pelo público como uma track não oficial, mas extremamente amada aí pelo público e até pelos atletas. E aí não tinha pra onde correr, cara. A FIFA foi na última sexta-feira e adicionou a música Champions ao álbum oficial da Copa do Mundo. E a música de um streamer agora tá dentro de um álbum que, mano, ficou ao lado de faixas de outras lendas da música, como por exemplo a Shakira com Burna Boy e essa Dai Dai aí, que também tá tocando pra caramba, fora vários outros como J Balvin, a Belinda, cara, esse que eu tô lembrando de cabeça agora, mas, mano, tem muita gente braba nesse álbum e o Speed tá lá. É um fenômeno cultural parecido com o que aconteceu com a música Waving Flag do Kanan, que lá em 2010 apareceu como uma música meio que não oficial, assim, tá ligado? Pra Copa de 2010, mas era uma música de um patrocinador, que era da Coca-Cola, e o público abraçou, adorou, principalmente o público do continente africano, que achava que não estava sendo muito representado pela música oficial, que era nada mais nada menos do que Waka Waka, e a gente já contou essa história nesse vídeo aqui. Caramba, Shakira tem umas 30 músicas de Copa, né? Assistissem depois desse aqui do Speed. Mas essa história que tá acontecendo em tempo real aqui diante dos nossos olhos, prova que o Speed, ou até mesmo você que cria música, faz conteúdo, enfim, cara, você não precisa de gravadoras, contratos milionários, networks boladões, federações multibilionárias pra poder falar o que você deve fazer e principalmente eles sabem o que o público realmente gosta. Quando o público te abraça, meu irmão, não tem pré-engravatado nenhum. Então, pra gente concluir essa história, quando o Darren Watkins... mas muitas aspas nisso aí, né? Porque lançar uma música sendo um cara extremamente famoso é uma coisa. Agora tu gravar uma música do nada e querer ser famoso com essa música já é outro passo, já.
criou seu canal lá em 2016, o sonho era simples, ficar famoso na internet. Quando ele começou a falar de futebol, o sonho virou conhecer o CR7. Mas em 2026, a realidade era muito maior do que qualquer um desses objetivos. O garoto que nem sequer entendia as regras do esporte, agora divide espaço com artistas consagrados em projetos ligados ao maior torneio do planeta. Agora... eu acho que é justamente isso que deixa ele popular, entendeu? Ele é um cara normal, que hoje vai jantar de um lado com o Cristiano Ronaldo, do outro com o Messi, da manhã ele vai tomar café da manhã com o Ronaldo Fenômeno, de noite vai estar com os caras da FIFA, depois vai estar gravando uma música que vai ser tema do mundo, sabe? Acho que é justamente esse encanto do improvável que chama a atenção das pessoas. Com a sua música, ele não tá mais tentando entrar na cultura do futebol, ele tá fazendo parte dela. E não é porque alguém específico com milhões de dólares escolheu o Speed, mas é porque milhões de pessoas ao redor do mundo resolveu cantar uma música junto com ele. Mas isso é o que o pai acha, eu queria saber o que vocês acham, rapaziada. Então comenta aí abaixo o que vocês acharam de Champions, vocês já escutaram, conheceram a história do iShow Speed, provavelmente vocês vão escutar bastante essa track aí, ou não, né, também, né, durante esse um mês de Copa, enfim, comenta tudo aí abaixo, porque eu tô ficando por aqui. De mais a mais, um abração do Gerson, até o nosso próximo vídeo, e valeu! Valeu, Gerson, vídeo muito bom, cara, pra mim, que não conhecia, agilizou o corre aqui. E massa, cara, eu acho que o que fica desse vídeo é justamente essa mudança mercadológica. Ela é uma atividade, uma situação que está acontecendo e que ela é mutante, né? Como eu disse, há algum tempo era de um jeito, tinha o jabá para gravadora, depois tinha a super competência, vamos dizer assim, né? E agora a gente vê que o que importa realmente, a moeda mais valiosa é a atenção, né? Se você tem atenção, você pode virar músico, você pode virar quase qualquer coisa, vamos dizer assim, né? Então se você gostou aí desse react, deixa um like, segue a gente aí. E fica esperto que logo tem mais. Valeu? Um abraço, falou, até mais. Something real, something raw, not accidental, no, I'm sure you're not needed, show you the door, but